Capítulo 13 do livro Mediunidade e Evolução, de Martins Peral. Escolhos da mediunidade. Qualidade mediúnica é talento comum a todos, mas exercer a mediunidade como força ativa no ministério do bem é fruto da experiência de quantos lhe esposam a obrigação por senda de disciplina e trabalho, consagrando-se dia a dia a estudar e servir com ela. Emmanuel. A mediunidade é o meio de que dispõem os espíritos para suas comunicações com os encarnados. Através dela, ocorrem fatos sublimes ou negativos, seja do ponto de vista fenomênico, no que tange a evidência e comprovação da imortalidade da alma e de sua comunicabilidade com os vivos do mundo físico, seja do ponto de vista intelectual e espiritual. Todavia, pela mediunidade mal iniciada, mal conduzida, mal orientada, mediunidade sem Jesus e sem Allan Kardec, a serviço de humanos interesses, podem surgir consequências imprevisíveis. São os escolhos da mediunidade, seus perigos, seus obstáculos. Problema moral. Sob o ponto de vista técnico de sua realização como fenômeno, a mediunidade independe do fator moral. Há medianeiros evangelizados, como os há, em grande número, inteiramente infensos a qualquer programa superior no que toca ao comportamento individual, bem como à aplicação de suas faculdades. Contudo, sobre o ponto de vista dos frutos, dos resultados, o fator moral é de profunda importância. Isto porque os bons médiuns sintonizam com bons espíritos, assim como servidores incorretos e irresponsáveis sintonizam com entidades do mesmo teor. Médiuns sérios atraem espíritos sérios, médios levianos atraem espíritos levianos. O ensino vem dos espíritos superiores. Procede de Allan Kardec, Leon Denis, ou de Emmanuel e André Luiz, pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, que expendem sobre o assunto judiciosas considerações. O medianeiro que se não ajusta aos princípios morais pode ser vitimado pela ação do mundo espiritual inferior. Esgotamento físico-mental. Um dos escolhos da mediunidade é a sua prática com o médio cansado, em decorrência de atividade desordenada que sobreexcede sua capacidade física. O esgotamento físico e ou mental, antecâmara da estafa de recuperação difícil, debilita as energias do medianeiro, podendo, dependendo de sua resistência moral, torná-lo vítima de espíritos maldosos. Tão logo perceba pronunciados sinais de fadiga, além da normal, deve o médium confiar-se a repouso e tratamento por tempo adequado para que o refazimento se faça. Evocações. Allan Kardec adverte os espíritas para as evocações, porta aberta para que entidades desocupadas, zombeteiras e mistificadoras veiculem notícias espetaculosas, inverídicas, mirabolantes que agradam aos curiosos. Espíritos irresponsáveis adoram os evocadores que lhes fomentam as investidas. Os evocadores constituem, em verdade, excelente plateia para os espíritos menos elevados. Ao contrário das evocações, um dos mais sérios escolhos da mediunidade, as comunicações espontâneas, convém acentuemos, são as mais belas, as mais convincentes, embora numas e noutras não devamos prescindir da vigilância aconselhada pelo codificador. Interrogatórios. Na mediunidade exercida em harmonia com Jesus e Kardec, que nos ensinam o amor fraterno, o lema é servir, com abstenção da curiosidade negativa. Interrogatórios espirituais
não são aceitos pelos espíritos superiores, credores de nosso respeito, nem pelos espíritos sofredores que se magoam. O dirigente deve possuir tato para entender os espíritos que se comunicam, oferecendo-lhes amor, tolerância e compreensão, mesmo em se tratando de entidades perturbadoras que procuram fazer-se notadas ou se impor através de um linguajar colorido ou de conceitos lisonjeiros. O dirigente que se preocupa excessivamente em interrogar os espíritos, à maneira dos cadastristas do mundo, pode muita vez ter diante de si um instrutor espiritual que não dispõe de tempo para submeter-se a interrogatório em perquirição sistemática inadequada. Futilidades. Que o campo mediúnico é ensado de perigos, de obstáculos, de dificuldades, de escolhas, todos nós o sabemos. Dirigentes, médiuns e cooperadores que se preocupam com assuntos banais não devem esperar boas companhias nem bons resultados. O semelhante atrai o semelhante. Quem semeia ventos colhe tempestade. O serviço mediúnico, uma das coisas mais sérias do espiritismo, não comporta irresponsabilidade, nem desrespeito, nem superficialidades. Desarmonia. Na condição atual do nosso mundo de expiação e provas, é impossível organizar-se uma equipe mediúnica com pessoas perfeitas e sublimadas. A perfeição é ainda um objetivo ao alcançar. O que se alvitra, o que se preconiza é a formação de grupos mediúnicos integrados por irmãos que se estimem, que se entendam. Irmãos equilibrados e corretos em suas intenções, sem embargo das naturais deficiências humanas. Um grupo harmônico que trabalha com sinceridade recebe amparo dos bons espíritos que lhe sustentam as energias interiores. Vibrações antagônicas desfavorecem o trabalho mediúnico. Gratuidade. Boa prática mediúnica é a que se realiza em função do bem, com integral desinteresse pelas coisas materiais. O dai de graça o que de graça recebestes, do Evangelho de Jesus, deve acompanhar o médium em todos os instantes de sua existência, a fim de que espíritos inferiorizados não se lhe ajustem ao campo psíquico, desorientando-lhe a mente, perturbando-lhe a atividade, conspurcando-lhe a consciência em nefasta simbiose. O exercício mediúnico tem que ser constante doação na vida do medianeiro, com integral desinteresse por qualquer tipo de recompensa. Trabalho isolado. É desaconselhável o desempenho mediúnico isolado, em reuniões domiciliares ou em recintos estranhos ao centro espírita. Tarefas mediúnicas em residências oferecem perigo, podendo gerar processos obsessivos em seus moradores. Nos lares, recomenda-se apenas o culto do Evangelho no lar, com leituras, comentários e preces em favor de seus componentes e de pessoas alheias ao círculo familiar. Médiuns dirigentes. A pessoa que detém recursos mediúnicos de incorporação não deve presidir reuniões mediúnicas. Agitações, tumultos, turbulências podem assinalar o clima de tais reuniões. Entidades desordeiras ocasionalmente podem assenhorear-se da organização do médium dirigente, de maneira a estabelecer o pânico, a confusão, o temor. A tarefa do médium é a que corresponde à sua própria condição, oferecer a sua faculdade aos que já transpuseram as fronteiras do túmulo, ajudar a encarnados e desencarnados. Animismo. Um dos mais frequentes escolhos da mediunidade é o animismo, fenômeno pelo qual a pessoa arroja ao passado os próprios sentimentos de onde recolhe as impressões de que se vê possuído.
No fenômeno anímico, o médium se expressa como se ali estivesse realmente um espírito a se comunicar. O médium portador desse desajuste deve ser amparado pacientemente, com os recursos da caridade evangélica, podendo transformar-se em valioso companheiro. Mistificações. Não devemos confundir mistificação com animismo. Na primeira temos a mentira, no segundo o desajuste psíquico. A responsabilidade pelas mistificações resulta mais da estrutura da equipe mediúnica do que das entidades que veiculam a mentira. O conceito evangélico de que quem busca acha tem validade também na vivência mediúnica. Mentes despreparadas, corações invigilantes, propósitos inferiores, insinceridade no trabalho cooperam nas ocorrências da mistificação. Amor entre os companheiros mediunicamente consagrados ao socorro aos sofredores diminui as possibilidades de mistificação. Preserva o agrupamento contra a investida dos desocupados da espiritualidade, resguarda o medianeiro. Endeusamento de médiuns. O endeusamento de médiuns é, sem dúvida, um dos mais funestos escolhos da mediunidade, o que maiores prejuízos causa a um médium, atingindo-o duramente a curto, médio ou longo prazo. O espírita esclarecido é cauteloso nas referências ao companheiro da mediunidade, quando a boa palavra se faz necessária em forma de estímulo e amparo. Mais do que todos os escolhos, o endeusamento é o ópio dos médiuns, podendo fazê-los resvalar inapelavelmente nos desfiladeiros da vaidade, da presunção, do orgulho. Falta de estudo. A falta de estudo evangélico e doutrinário constitui sério escolho na prática mediúnica. O médium deve ler, estudar, refletir, assimilar e viver quanto lhe seja possível as edificantes lições do Evangelho e do Espiritismo, a fim de que possa oferecer aos espíritos comunicantes os elementos necessários a uma proveitosa comunicação. O médium estudioso, além disso, é instrumento dócil, maleável, acessível. Tem sempre uma boa roupagem para vestir as ideias a ele transmitidas. O que não estuda, nem se renova, cria dificuldades à transmissão da mensagem, favorecendo a desconexão. A ausência de trabalho. A ausência de trabalho é realmente um grave escolho da mediunidade. Isto porque a ferramenta mediúnica exige utilização constante, ação contínua, não somente pela necessidade de aprimoramento das antenas psíquicas, como também pelo imperativo da conquista do sentimento do amor. O trabalho assegura assistência espiritual superior, protege o médium contra o assédio e o domínio de entidades menos felizes, constrói preciosas amizades nos planos físico e subjetivo. Harmonia fluídica, amor e confiança, destreza psíquica e apuro vibracional representa o somatório da atividade mediúnica exercida na disciplina do trabalho. Educação mediúnica. A educação mediúnica, por sinônimo de desenvolvimento mediúnico, deve ser iniciada no devido tempo, na época apropriada, isto é, ao se verificar a espontânea eclosão da faculdade. Não devemos querer o desenvolvimento mediúnico, mas amparar a faculdade que surge pelo estudo e pelo trabalho, pela oração e pela prática do bem. Forçar a eclosão da mediunidade ou seu desenvolvimento significa abrir as portas do animismo com sérios inconvenientes para o equilíbrio, a segurança e a produtividade do medianeiro. Outro sim é antidoutrinário induzir o médium ostensiva ou veladamente
a oferecer passividade a tal ou tal espírito. A mente do companheiro iniciante ou já afeito ao intercâmbio deve permanecer livre como o pensamento e clara como um regato, a fim de que a filtragem mediúnica não se condicione nem se subordine inteiramente à interferência do médium. A educação mediúnica deve ser, em qualquer circunstância, espontânea, natural, suave, sem qualquer tipo de violência externa ou interna.